O nada e a luz. Olá, amiguinhos. Preparem-se para uma aventura incrível, uma história que aconteceu há muito, muito tempo, antes de tudo existir. Imaginem um lugar onde não havia nada, nenhuma cor, nenhum som, nem mesmo um pouquinho de luz. Era tudo escuro e vazio, como um grande cobertor preto, cobrindo tudo. Não tinha árvores, nem flores, nem animais, nem água, nem o chão que a gente pisa. Não tinha absolutamente nada, mas então, algo mágico e maravilhoso aconteceu. Deus, que é o Criador de todas as coisas, estava lá. E a primeira coisa que Deus fez foi dizer: haja luz. E num piscar de olhos, a escuridão sumiu, e uma luz linda e brilhante apareceu. Era uma luz tão bonita, tão quentinha, que iluminou tudo. Deus viu que essa luz era boa, muito boa, e ele chamou a luz de dia, e a escuridão que sobrou, ele chamou de noite. Assim, ele fez o primeiro dia do mundo. É como se ele tivesse acendido um grande interruptor, e o mundo se encheu de claridade. E foi assim que começou a nossa história, com a luz do primeiro dia. No segundo dia, Deus continuou a criar coisas incríveis. Lembram que a gente falou que não tinha nada? Pois é, agora que tinha luz, Deus olhou para as águas. Imaginem, um montão de água por todo lado, como um grande oceano, mas ainda sem forma. Deus, com seu poder e sabedoria, disse: que haja um espaço entre as águas. E de repente, ele separou as águas. Uma parte da água ficou embaixo, e outra parte subiu, 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 formando um grande espaço lá em cima. Esse espaço que ele criou, entre as águas de baixo e as águas de cima, ele chamou de céu. É o mesmo céu azul que a gente vê quando olhamos para cima, onde as nuvens flutuam e os pássaros voam. Agora já tínhamos luz, dia, noite, e um lindo céu azul para o nosso mundo. Deus viu que isso era bom, muito bom. Ele estava preparando o nosso planeta para ser um lugar perfeito para viver. E assim, ele terminou o segundo dia da criação. Que maravilha! No terceiro dia, a obra de Deus continuou de um jeito ainda mais especial. Lembram daquele montão de água que estava por toda parte? Deus olhou para as águas que estavam embaixo do céu e disse: que as águas se juntem em um só lugar, e que apareça a terra seca. E, como num passe de mágica, a água começou a se juntar formando rios, lagos e oceanos, e a terra seca começou a aparecer. Deus chamou essa parte seca de terra, e os lugares onde as águas se juntaram, ele chamou de mares. Agora, já tínhamos terra firme para andar. Mas Deus não parou por aí. Ele queria que a terra ficasse linda e cheia de vida. Então ele disse que a terra produza todo tipo de planta. E, de repente, a terra que era seca começou a brotar. Apareceram árvores altas e fortes, com frutas deliciosas e flores cheirosas. Apareceram gramados verdes, matinhos e todas as sementes que dão origem a novas plantas. Cada planta, cada flor, cada árvore folhinha, tudo feita por Deus, cada uma com sua semente, para que pudessem nascer mais e mais. Deus viu que tudo isso era muito bom, e assim, ele terminou o terceiro dia, deixando nosso mundo verdinho e cheio de vida. No quarto dia, Deus criou algo super importante para nos guiar no tempo. Lembram que já tínhamos a luz do dia e a escuridão da noite? Agora, Deus quis organizar tudo ainda mais. Ele disse que haja grandes luzes no céu para separar o dia da noite. E assim, ele criou duas luzes muito especiais. A primeira luz, a maior e mais brilhante, ele colocou no céu para governar o dia. Essa é o nosso querido Sol, o Sol que nos esquenta, que nos dá energia e ilumina tudo durante o dia. E a segunda luz, para governar a noite, foi a linda e misteriosa Lua. A Lua que a gente vê lá no alto quando o dia vai embora, e que brilha no escuro. Mas não foi só isso. Deus também criou um montão de pontinhos brilhantes no céu, que são as estrelas.
milhões e milhões de estrelas, piscando e enfeitando a noite, tão longe que parecem pequenininhas. Deus colocou o sol, a lua e as estrelas no céu, para nos ajudar a saber quando é dia. Quando é noite, para marcar o tempo, as estações, os anos. Tudo perfeito. Deus viu que isso era bom, muito bom. E assim, Ele terminou o quarto dia, deixando o nosso céu todo enfeitado e organizado. No quinto dia, o nosso mundo ficou ainda mais cheio de vida e movimento. Deus olhou para as águas e para o céu, e pensou: agora, eu quero que as águas fiquem cheias de criaturas que nadam, e que o céu se encha de criaturas que voam. E foi exatamente isso que aconteceu. Nas águas dos rios, lagos e mares, começaram a surgir todos os tipos de peixes. Peixes grandes, peixes pequenos, coloridos, de todas as formas, nadando e brincando. E também apareceram todos os animais que vivem na água, como as baleias gigantes, os golfinhos brincalhões, os caranguejos, as estrelas do mar. E não foi só na água. Olhando para o céu, Deus fez surgir uma infinidade de aves, pássaros de todas as cores, cantando e voando de um lado para o outro. Pombas, águias, beija-flores, cada um com seu jeito de voar e sua própria melodia. Deus abençoou todos esses animais e disse para eles crescerem, se multiplicarem e encherem as águas e os céus. Imagine a alegria de ver tantos peixes e tantas aves voando livremente. Deus viu que isso era bom, muito bom. E assim, Ele terminou o quinto dia, enchendo o nosso mundo de criaturas que nadam e que voam. No sexto dia, Deus continuou a criar mais e mais vida, e dessa vez, Ele se dedicou à terra seca. Ele disse que a terra produza todo tipo de animal vivo. E num instante, a terra ficou cheia de animais de todos os tipos. Começaram a aparecer os animais domésticos, como cachorros fofinhos, gatos brincalhões, vaquinhas que dão leite, cavalos que correm. Depois, surgiram os animais selvagens, aqueles que vivem na floresta, leões corajosos, elefantes gigantes, girafas com pescoços longos, macacos espertos, zebras listradas e muitos auros. E não só os grandes, mas também os animaizinhos que se arrastam no chão como as cobras, e todos os insetos como as borboletas e as joaninhas. Cada animal, com seu jeitinho, sua cor, seu som, suas características únicas. Foi criado por Deus. Ele fez todos os animais, desde o maior até o menor, cada um perfeito em seu lugar na natureza. Ele viu que cada um deles era bom, muito bom, e assim, nosso mundo ficou completo, com animais andando, correndo, pulando e rastejando por toda parte. Que dia maravilhoso! Depois de criar tudo o que já vimos menos a luz, o céu, a terra, as plantas, os peixes, as aves e todos os animais da terra menos Deus pensou: agora, eu vou criar algo muito, muito especial. Vou criar alguém, à minha imagem e semelhança. E então, no mesmo sexto dia, Deus criou o homem. Deus formou o primeiro homem, que Ele chamou de Adão do pó da terra. Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, e Adão se tornou um ser vivo. Mas Adão estava sozinho. Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então, enquanto Adão dormia profundamente, Deus pegou uma de suas costelas e, com ela, criou a mulher. Ele a chamou de Eva. Adão e Eva eram diferentes de todos os outros seres criados. Eles podiam pensar, sentir, amar e se relacionar com Deus de uma maneira única. Deus os abençoou e disse: dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. E deu a eles a responsabilidade de cuidar de tudo o que ele havia criado. Deus viu que a criação do homem e da mulher era muito boa,
A melhor de todas. Para Adão e Eva, Deus preparou um lugar especial, um jardim lindo e perfeito, que ele chamou de Jardim do Éden. Imaginem um lugar onde tudo o que era bonito existia. Árvores altas com frutas de todos os tipos e sabores, flores coloridas com cheiros maravilhosos, riachos de águas claras e animais que conviviam em paz. Não havia espinhos, nem pragas, nem nada que pudesse estragar a beleza do jardim. Deus colocou Adão e Eva nesse jardim maravilhoso, para que eles o cultivassem e cuidassem dele. Era como um paraíso na terra, feito especialmente para eles. Eles podiam comer das frutas de todas as árvores do jardim, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que se eles comessem daquela árvore, eles morreriam. Mas, fora essa única regra, eles eram livres para aproveitar toda a beleza e abundância do Éden. Era um presente de Deus, um lugar perfeito para o homem e a mulher viverem felizes e em harmonia com toda a criação, depois de 6 dias de trabalho intenso, criando tudo que existe, desde a luz até o homem e a mulher. Deus olhou para tudo que havia feito. E sabem o que ele viu? Ele viu que tudo era muito bom, tudo estava perfeito, organizado, funcionando em harmonia, lindo e cheio de vida. Então, no 7º dia, Deus fez algo diferente. Ele não criou mais nada. Ele descansou. É como se ele tivesse terminado uma grande obra de arte e agora pudesse admirá-la. Ele abençoou o 7º dia e o santificou, ou seja, separou-o como um dia especial. Foi um dia para celebrar toda a beleza da criação e para nos ensinar a importância do descanso. Assim como Deus descansou depois de criar, nós também precisamos de um tempo para descansar, para brincar, para estar com a família e para agradecer a Deus por tudo o que Ele nos deu. O 7º dia foi o dia do descanso e da celebração de toda a grandiosidade da criação de Deus. E assim, amiguinhos, chegamos ao final da nossa incrível história da criação. Em apenas 7 dias, Deus, com seu poder e amor infinitos, criou tudo o que a gente conhece, e muito mais, desde a luz que ilumina nossos dias, o céu azul, a terra firme, as plantas que nos dão comida e ar puro, até o sol, a lua e as estrelas que enfeitam nosso céu. Ele também criou todos os animais que vivem na água, no ar e na terra. E o mais importante de tudo, ele criou o homem e a mulher.